Moisés, ele sai do Egito e ele segue sem destino. A Bíblia diz que, como fugitivo, ele encontra uma cidade chamada Midian. Ali ele recebe abrigo de Jetro e ele fica na casa daquele homem que se torna seu sogro. A Bíblia diz que Jetro, ele é sumo sacerdote ou chamado sacerdote em Midian. A Bíblia diz que as suas filhas é chamada de pastora. Aí a história diz que Moisés, ele vai começar uma nova história. Ele vai começar uma nova trajetória em sua vida. De príncipe, ele vai se tornar pastor. A Bíblia diz que ele vai aprender com as filhas de Jetro como pastorear aquelas ovelhas. A Bíblia diz que mesmo elas pastoreando as ovelhas, mas a Bíblia vai narrar que as ovelhas não eram das filhas, as ovelhas eram de Jetro, e Moisés cuidou das ovelhas de Jetro. Lá vai Moisés como pastor em Midian. Porém, ele é pastor, mas ele não tem o cajado. Moisés estava como pastor, mas estava sem o cajado. Não adianta ser pastor e não ter o cajado em suas mãos. O cajado é quem conduzia as ovelhas, não era o pastor. O pastor só dava ordem, mas quem controlava as ovelhas era o cajado que estava na mão do pastor. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés, ele está com o cajado em suas mãos. Mas o que me chama a atenção nesse texto, que você não encontra no capítulo 1 de Êxodo ao capítulo 5, sobre esse cajado. A história não fala se Moisés achou no monte. Alguns historiadores relatam que Moisés recebeu esse cajado, sim, de Jetro, o seu sogro, mas a história não foi comprovada. Alguns estudiosos relatam que o cajado foi dado pelo próprio Deus no Monte Sinai. O que eu imagino que, como pastor, durante 40 anos, aquele cajado estava do seu lado 24 horas. Ele subia para o monte, levava o seu cajado. Ele descia do monte, estava com o seu cajado. Ele iria dormir, o cajado estava do seu lado. Ele passava 2, 3, 4 dias no deserto com as ovelhas, e ele dormia no deserto, mas do seu lado estava aquele cajado. Eu imagino que aquele cajado era como se fosse uma pessoa para ele. Eu imagino que ele contava para os seus irmãos e os seus amigos e a sua esposa que ele foi um dia príncipe do Egito, que ele foi chamado filho de Faraó, mas mesmo assim ele largou tudo e foi morar em Midian. Eu imagino que quando ele contava o seu passado para seus irmãos e seus amigos, que ele era príncipe, ninguém acreditava. Então a única coisa que ele tinha para desabafar era aquele cajado. O que me chama a atenção, que todas as suas fragilidades, tudo que ele queria conversar ou falar ou interagir, ele não tinha amigos. A Bíblia fala que ele só tinha aquele cajado. Se fosse eu para Deus, eu olhava e dizia: Deus, olha o cajado que tu me deu, a cobrinha que virou. Olha o cajado que tu me deu, a serpente que se tornou. Aleluia, Deus. Você não escuta isso nem no Google. Aleluia, Deus. Eu estou pregando para pessoas que têm colocado confiança em pessoas. Aleluias. E Deus está dizendo: se preocupa não, que eu vou entrar com providência na tua vida esta noite. Quem conduzia
guia o rebanho de Moisés não era Moisés, mas era aquele cajado. Moisés confia o seu rebanho naquele cajado. Moisés já falava e as ovelhas não obedeciam, mas quando Moisés pegava o cajado e fazia assim, elas obedeciam não Moisés, mas a autoridade do cajado. Moisés confiou naquele cajado. Moisés deu toda a credibilidade àquele cajado. Eu estou pregando aqui para pessoas feridas, que deu credibilidade àquela pessoa. Eu estou pregando aqui para pessoas, eu estou pregando aqui para mulheres feridas, que deram credibilidade naquele casamento, deu credibilidade àquele homem, e o homem não foi suficiente para continuar a palavra de homem. O cajado se torna serpente. Diga comigo, o cajado se torna serpente. Deus diz a Moisés: Moisés, não foge da situação. Tem coisa que tu pode resolver, Moisés. Moisés fugiu achando que Deus ele iria transformar de novo aquela serpente em cajado outra vez. Deus fala para Moisés e diz assim: essa situação não é eu que vou resolver, tu vai resolver essa situação. Tu só tem duas escolhas, Moisés: rejeitar esse cajado e jogar fora e atrás de outro cajado, ou você dominá-la. Deus está dizendo esta noite: você que vai dominar essa situação. Deus te deu autoridade. Deus poderia transformar aquela serpente em cajado outra vez, mas Deus estava dando autoridade a Moisés, dizendo: enquanto tu dominar essa situação, eu vou te preparar para tu dominar o povo que tu vai liderar. Deus está dizendo: enquanto você domina a situação dentro da tua casa, Deus está te preparando para algo maior nessa terra. Deus, aleluia! Quem manda no meu nariz sou eu. Pastor não manda